Capítulo 250 Rio de Sangue. Nuvens escuras se moviam lentamente do leste, e cobriam o enorme campo de batalha da luz da lua. O vento gelado misturado com os terríveis gritos de bestas demoníacas era realmente assustador. As poderosas matrizes mágicas ao redor do imenso campo de batalha eram acionadas regularmente quando os desafortunados animais demoníacos de nível baixo passavam. Eles foram queimados até cinzas ou congelados e transformados em cubos de gelo. Como um fantasma, Fei foi capaz de passear livremente pelo campo de batalha. Ele começou a partir do extremo oeste do campo de batalha e se moveu para o centro. Do nada, energia guerreira afiada e poderosa apareceria de repente e atacava de forma irregularmente. O que quer que elas tenham atingido, explodiam em pedaços, e a poeira estava chegando a todos os lugares. Elas eram a energia guerreira residual deixada pelos dois mestres guerreiros. Os dois guerreiros eram tão poderosos que alguns de seus ataques foram congelados no espaço, e esses ataques congelados eram reativados aleatoriamente como bombas relógio. Contido dentro deles, o poder de um golpe completo era capaz de facilmente remover um guerreiro de 6 estrelas se ele ou ela não fosse cuidadoso. Fei só conseguiu se locomover com um modo bárbaro que era muito sensível ao perigo. Ele podia sentir onde estavam as energias guerreiras residuais e evitá-las todas juntas. Ambos vieram do oeste. Um deles estava correndo e o outro estava correndo atrás. O perseguidor pegou o fugitivo. Aqui eles tiveram que batalhar. Aquele que estava correndo era a pessoa que tentou me matar. Que poder terrível! Qualquer um de seus ataques conseguiu quebrar montanhas. As montanhas e colinas em um raio de 2 a 3 quilômetros estavam todas destruídas. Numerosos animais e feras nem tiveram a chance de escapar. Eles foram todos enterrados vivos aqui. A energia residual consolidou e congelou no ar. O punho e o espírito da espada são capazes de se manter no espaço como minhas marcas de punho. Isso está em outro nível. Eles não lutaram por muito tempo, eles acabaram em menos de 10 minutos. Parece que o assassino que quer me matar se machucou e ficou gravemente ferido. Sua presença ficou muito fraca, a menos de 6 estrelas. Parece que ele usou algumas técnicas secretas para fugir vivo. Quem foi a pessoa que feriu aquele assassino nesse grau? Esse mestre não perseguiu o assassino depois desse ponto. Fei foi capaz de dizer aproximadamente o que aconteceu sentindo as energias residuais deixadas pelos dois mestres guerreiros. Assim como um caçador experiente que foi capaz de dizer o que aconteceu procurando vestígios em torno dele ou dela, o instinto bárbaro de Fei foi capaz de contar uma história sobre o que aconteceu por aqui a meio-dia. O fato de o assassino ter perdido era uma ótima notícia para a Fei. Pelo menos por um tempo, aquele assassino aterrorizante não poderá persegui-lo com esse nível de lesão. Fei tinha conseguido tempo de qualidade para melhorar sua própria força e criar táticas e armadilhas. Quem é aquele assassino? Por que ele está atrás de mim? Quem o derrotou? Por que essa pessoa foi atrás do assassino? Essas foram as perguntas que mais incomodaram Fei. Depois de passar mais tempo circulando pelo campo de batalha e procurando mais vestígios, as conclusões ainda eram praticamente as mesmas. Estava ficando muito tarde e Fei decidiu sair. Usando a mesma tática, Fei mudou para modo feiticeiro e dançou com o ceifador cruel novamente. Usando o elo mais fraco das matrizes, Fei cuidadosamente saiu do campo de batalha como um cachorro cansado. Assim como da última vez, sua energia espiritual foi esgotada. Ele mudou para o modo assassino e montou algumas armadilhas mágicas ao redor dele. Depois de mudar para o modo feiticeiro, ele começou a treinar sua energia espiritual de acordo com o pergaminho de habilidade roxo. Depois de 20 minutos, Fei abriu os olhos de satisfação. Seu poder espiritual aumentou novamente para o nível 220. Talvez em menos de um mês, eu possa me tornar um guerreiro de elite da classe Lua. Fei guardou as armadilhas mágicas em volta dele e rugiu.
Enquanto as feras demoníacas nas montanhas Mor voltavam a reagir, Fei se transformou em uma sombra e desapareceu rapidamente. Faltava 1 hora para o alvorecer. Caso contrário, Fei tentaria atravessar a matriz mágica mais algumas vezes e usar essa tática extrema para melhorar sua energia espiritual. Conforme os dias passavam, ficava cada vez mais frio. A neve que caiu do céu há 2 dias na Avon iria derreter em breve. O que tornava as pessoas ainda mais frias era a má notícia. Fazia alguns dias desde o incidente do assassinato, mas ambos os príncipes não estavam fazendo progresso satisfatório. O terror branco ainda estava nublando a cabeça de todos. Pessoas estavam sendo presas todos os dias. Neste momento crítico, ambos os príncipes usaram táticas extremas. Os soldados imperiais foram autorizados a prender qualquer um que suspeitassem, incluindo as realezas dos reinos afiliados, incluindo os próprios reis. Os soldados foram ordenados a prender os reis quando apropriado. Esta política cruel e nenhum pode escapar teve alguns efeitos. No 3º dia após os assassinatos, as identidades dos assassinos foram confirmadas. Eles eram todos guerreiros do Império Inimigo, ou Império Spartax. Eles foram enviados para Zenith há muito tempo. Alguns deles se infiltraram em São Petersburgo, enquanto outros se conectaram com 6 reinos afiliados que eram de diferentes níveis. Depois que esses reinos tiveram suas acusações de traição provadas, todos aqueles reinos na área do acampamento foram executados, dos reis aos servos. Eles foram decapitados e suas cabeças foram exibidas em lanças para impedir outros reinos de fazer a mesma coisa. O interessante foi que cada um dos príncipes identificou 3 reinos. Em outra palavra, os 2 príncipes se igualaram no primeiro turno. Este resultado fez com que os partidários dos 2 príncipes ficassem ansiosos. O imperador e assim estava ficando cada vez mais doente e podia chutar o balde a qualquer momento. Como não havia tempo suficiente para os jogadores do jogo, eles lutavam entre si de forma mais agressiva. Lentamente, a operação de matar assassinos mudou o sabor, e muitas pessoas não conseguiam entender mais. Em pouco tempo, assassinatos cruéis se espalharam da área do acampamento para São Petersburgo. A partir da informação que os 2 príncipes obtiveram, algumas das famílias nobres de São Petersburgo também estiveram envolvidas nisso. Foi por isso que os assassinos conseguiram localizar claramente a posição das figuras influentes do império. Portanto, o sangue começou a manchar o chão da capital também. Logo, numerosas cabeças foram colocadas em exibição na muralha de defesa de São Petersburgo. Das pessoas que foram mortas, algumas ainda eram muito poderosas e ricas um dia antes. Mas agora, eles nem sequer morreram inteiros, e eles foram transformados em cordeiros de sacrifício entre a luta pelo trono. No entanto, o que surpreendeu a todos foi que os assassinos de Spartax sem vestígios ficaram mais loucos depois das punições cruéis que o Zenith tinha colocado sobre eles e sobre seus líderes. Eles reapareceram e começaram a segunda onda de assassinatos. O próximo líder da família Garo que controlava a Legião Blizzard foi assassinado. O único filho do ministro das Finanças de Zenith foi assassinado. A sede militar de Zenith foi atacada e mais de 100 funcionários morreram. A princesa mais velha Tanasha foi atacada e quase morta pelos assassinos. Em pouco tempo, esses assassinos atacaram figuras influentes e suas famílias como se quisessem se vingar. Embora sua taxa de sucesso não fosse tão alta, eles conseguiram fazer com que todos em São Petersburgo vivessem com medo. As pessoas estavam todas preocupadas que elas seriam alvo em seguida. Sob a circunstância desafiadora, ambos os príncipes pediram permissão do imperador e assim para atrasar a competição entre todos os reinos afiliados. Esta sugestão foi aceita pelo imperador. Foi a primeira vez que a competição foi adiada em 20 anos. Além dos 6 reinos afiliados que foram apagados, os outros reinos afiliados foram ordenados a permanecer onde estavam. Qualquer reino que se movesse sem permissão seria acusado de traição e executado no local.
Ao mesmo tempo, o Palácio Imperial dos Cavaleiros começou a aparecer nesta operação sob a permissão do Imperador e assim, a atmosfera ao redor do acampamento ficou ainda mais aterrorizante. Rios de sangue estavam sendo formados todos os dias. No entanto, tudo o que acontece ao redor do acampamento não afetou a Chambord. Sob a liderança de seus capitães, os oficiais de execução da lei e os cavaleiros dos Zodíacos estavam usando esse tempo para melhorar seus pontos fortes. Os principais oficiais, como Oleg Torres, também estavam praticando loucamente. Com exceção de entrar no Diablo Vorod para subir de nível, Fei estava visitando o campo de batalha protegido nas montanhas Moro. Ele passou pelas matrizes mágicas várias vezes todos os dias apenas para treinar sua energia espiritual de forma mais eficaz. Depois de 6 dias, Fei finalmente conseguiu aumentar seu tempo de jogo diário em Diablo Vorod de 4 horas para 4 horas e 10 minutos.